Bem, pessoal, o fim da política de Covid-0 tem gerado caos na China. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é que preocupa e o que é que está acontecendo. A China foi um dos países que foi mais duros nas medidas restritivas contra a Covid. Isso é um fato, né? O lockdown deles foi mais demorado, né? Ainda estava tendo lockdown até recentemente, né? Eles controlavam o número de casos, a população tinha que fazer PCR para andar na rua, né? Para pegar transporte público, uma série de fatores. Tiravam pessoas de casa, até para a gente no Ocidente é muito estranho a gente às vezes ouvir essas coisas, mas era a política que funcionava lá naquele país, né? Agora teve revolta popular, né, por causa das medidas restritivas, né? Eles às vezes tiravam pessoas de casa, uma série de coisas assim que da política interna de lá que foi muito criticada, e isso repercutiu na população que se revoltou. Fez o governo recuar. O governo mudou completamente a política de Covid-0. Tirou a maioria de restrições. Como esperado, né? Isso aconteceu também a gente aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa, e outros lugares, aumentou o número de casos. Aí começa a ficar estranho. Por quê? Diferente desses outros lugares, os dados não são divulgados. Então o cenário que a gente vê é que o povo está na internet como qualquer outro lugar, né? Apesar de ter um controle estatal, a gente sabe que as informações, vídeos, tudo vaza mesmo, não tem jeito, né? Com hospitais superlotados, recorde de internações, recorde de mortes não divulgadas pelo governo, funerárias lotadas também. Todas essas imagens têm sido soltadas na internet, até porque nenhum governo, ninguém consegue controlar 100%, ainda mais o mundo da internet, né? E isso tem gerado uma série de questionamentos. Vários países que participam da OMS, tudo isso, têm questionado muito esse fato, falta de transparência da China com essa mudança da política de Covid-0, né? A gente sabe que isso ia acontecer, né? Eu fiz vários vídeos aqui falando que isso era inevitável, né? Se conseguir manter a política de Covid-0 por muito tempo, é uma restrição muito grande para a população, tudo isso, né? Mas falta a gente saber o que está acontecendo por lá, né? O número de casos que está tendo, né? Mortes, o que está tendo. A gente sabe que aumentou, né? Superlotação. E essas informações, você pergunta assim, Júlio, mas isso não é uma política só do país? Não. Porque o Covid, muito provavelmente, a principal teoria que tem, começou lá, né? As mutações, várias surgiram lá. Então, o que está acontecendo na China, um país tão populoso, né? Que grande parte da população mundial está lá dentro, né? O que pode acontecer lá? Surgir novas mutações, né? A vacinação a gente sabe que avançou muito lá, então dá uma certa tranquilidade, porque a maioria da população está vacinada, né? Mas se a gente sabe de forma transparente os números, óbvio que a gente sabe que são números assustadores, porque o país é muito grande, né? A gente fica mais tranquilo sobre essa possibilidade de risco. Estão surgindo novas variantes, estão surgindo novas mutações. Como é que está essa vacina que a população utilizou? Foi diferente da maioria dos locais do Ocidente, né? Eles usam várias vacinas que são próprias, né? O que aconteceu com essas vacinas? Vacina spray que eles utilizam lá funcionou novamente. Essa transparência que a ciência gosta e é um dos princípios científicos, ela faz a gente acreditar melhor nos dados, inclusive prever os possíveis problemas. Então o que aconteceu? O resto do mundo olhando com estranheza esse fato, não o fim da política de Covid-0, porque a maioria dos países já não tem mesmo as restrições que eles ainda tinham, mas o fato de transparência, de morte, de internação, tudo isso. Então é muito, muito importante agora a gente ficar atento aos dados da China. Há risco sim da gente ver mutações, ter novidades por lá. A maioria dos países já estão fazendo restrição, Estados Unidos e vários países da Europa, só entra alguém que vem da China com PCR negativo, com medo dessas novidades, tá bom? Mas vamos acompanhar com cautela, com cuidado, né? Até agora, as informações que a gente tem visto, né, era o esperado, né? Acabou a política de Covid-0, vai aumentar a casa, vai aumentar a internação, a população teoricamente lá está vacinada, só que ver esse cenário é muito importante. Se tivesse transparência, órgãos internacionais, né, comunidade científica está analisando e vendo essas possibilidades, o que pode acontecer lá na China, tá bom?